Bom dia a todos, estamos aqui iniciando mais uma aula de irrigação. Hoje, dia 12 de novembro, né? Eu já estou gravando a aula, né? E bom dia a todos aí, bons estudos, né? Eu creio que vocês estão me ouvindo, né? E vamos iniciar. Nós temos um problema aqui que o Moodle, né? O Moodle não tá funcionando. Olha, eu já estou compartilhando com vocês. Não estou não, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos entrar aqui no compartilhamento. Vamos compartilhar aqui. Bom, então, aqui, quando a gente entra aqui no Moodle, né, ambiente virtual de aprendizagem, aí dá essa mensagem aqui, ó, não é possível acessar esse site, né? Então, a nossa aula está lá no Moodle, né? Nossa aula está no Moodle. Então, por enquanto, não está podendo acessar o Moodle, né? Aí, ó, não é possível acessar esse site. Só que eu lembro do link, né, que eu coloquei, e aí eu consegui acessar a aula direto pela internet. Depois vocês vão poder conferir lá na página da turma A1A e da turma A1B, vocês vão poder conferir esse material que já está lá para vocês, tá? Em outro momento vocês vão entrar lá. Então, nós temos aqui hoje, para a aula de hoje, o assunto águas subterrâneas, tá certo? Eu queria que vocês me dessem um ok aí, se está tudo certo, se estão me ouvindo bem. Dá um ok, ou pelo chat, ou pelo microfone mesmo, se está tudo certo. Para a gente poder iniciar, né? Tá tudo ok por aí? Tá tranquilo? Tudo jóia, né? Então, vamos lá. Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, o assunto hoje é aula águas subterrâneas. Nós vamos comentar um pouco sobre o assunto e vamos, né, acessar aqui por esse link, né? Tem esse link aqui da SlideShare, né? SlideShare. Eu vou aqui maximizar a tela. Então, está aí, né? Águas subterrâneas, ameaças às águas subterrâneas e a vulnerabilidade de aquíferos. Esses slides estão nesse endereço aqui, ó. Se vocês, né, olharem aqui em cima aqui, ó, pt slideshare, né, .net/Giovana Ortiz/aula 6, né? Aqui estão esses slides. Bom, então vamos iniciar, né? Vamos lá. Bom, gente, então a questão das águas subterrâneas, né? Por que nós vamos falar de águas subterrâneas? Porque na irrigação, mais do que nunca, né? Em várias regiões brasileiras, as pessoas estão utilizando água subterrânea para irrigação, né? Tem um aspecto bom e um aspecto, não vamos dizer de ruim, não, um aspecto né, que trava um pouquinho, né? O aspecto bom é que você vai ter acesso a uma água de melhor qualidade, né? Uma água mais limpa, né? Uma água sem problemas de contaminação por coliformes e outras bactérias, né? Agora, tem a questão também, duas questões importantes, que são as seguintes. Muitas das vezes, as pessoas não respeitam, né, o limite, né, da distância entre um poço e outro, né? Então, as pessoas acabam perfurando um poço muito próximo do outro, e aí a vazão de um poço interfere na vazão do outro, né?
E tem também um outro aspecto importante das águas subterrâneas, que é a questão da presença de íons, né, de cátions e de ânions metálicos, né? Cálcio, magnésio, ferro, manganês, que são elementos que vão causar entupimento, né? Eles causam entupimento, principalmente se for gotejamento, né? Se você estiver trabalhando com gotejamento, você vai ter aí entupimento dos gotejadores, né? Então, assim, a água subterrânea, ela tem uma qualidade muito boa, né? No aspecto físico e no aspecto biológico, microbiológico, um excesso de cálcio. Então, tudo isso aí pode interferir, né? E causar problemas para você aí, para a utilização dessas águas. Então, né? Nós temos essas limitações aí, né? Nós temos essas limitações que vão, né? A gente tem que levar em conta na hora de utilizar uma água subterrânea, um poço, né? Um poço artesiano, por exemplo. Porque para dar conta da irrigação, tem que ser um poço artesiano, né? A vazão dele é maior. Por exemplo, para irrigar, a vazão de água na cisterna não dá conta, né? É uma vazão pequena. Ela não vai dar conta de atender a demanda da irrigação. De outorga, né, para o uso, né? Se para usar uma água subterrânea, você precisa ter outorga para poder utilizar essa água. Ok? Então, assim, não pode sair ter outorga para poder utilizar essas águas aí. Bom, dito isso, tem aqui, ó, propriedade das águas subterrâneas. Com a crescente degradação da qualidade das águas, que é notória, né, essa degradação, né? A degradação aí tem acontecido aí de forma bem intensa, né? A degradação da água dos rios, dos ribeirões, dos lagos. A degradação ela é notória, está acontecendo mesmo, né? Então, com essa degradação da água dos rios, dos ribeirões, aí começou-se a utilizar a água subterrânea. Então, essas águas subterrâneas tendem a assumir uma posição de maior importância em função disso. Devido às suas características e propriedades, podem exercer diferentes funções. Ok? Bom, seguindo aqui, principais funções dos aquíferos, né? Todos os aquíferos fornecem água em quantidade e qualidade adequada para os usos múltiplos. E com a legislação que nós temos hoje, né? Nós temos o seguinte, né? As águas são utilizadas para diferentes usos, chamados usos múltiplos. Então, a água ela serve para várias coisas, não só para irrigação, ela serve para abastecimento das cidades, ela serve para abastecimento, para uso para dessedentação de animais, né, para você dar para os animais beberem, uso rural, uso urbano, então tem vários, uso público, né, então tem vários usos da água. Então, os aquíferos vão fornecer água para esses diferentes usos aí. Os aquíferos subterrâneos, especialmente o aquífero artesiano, né? Uma outra função é estocagem e regularização. Então, esses aquíferos, eles armazenam água em período de chuva e cedem em épocas de estiagem para rios e lagos. Então, uma coisa interessante dos aquíferos é o seguinte, na minha cidade mesmo, né, as pessoas já chegaram a me perguntar, né, sabia que eu já tinha trabalhado na Copasa, e me perguntavam, tem um poço artesiano perfurado do lado de um ribeirão, e esse ribeirão é todo cheio de poluentes, todo cheio de esgoto, né? Tem algum problema? Esse poço artesiano perfurado do lado de um ribeirão?
Tem um poço artesiano, 2 metros do lado, tem um ribeirão poluído passando. Tem algum problema? Então, acontece o seguinte, é interessante isso, porque o poço artesiano, ele é perfurado a grandes profundidades, E o que a gente chama de zona de recarga, a zona de recarga desse poço artesiano, ela é distante, ela é bem distante do ponto onde eu estou captando água. Então, aquela água que eu estou captando ali do poço artesiano, ela está vindo de uma região bem distante daquele ponto que eu estou ali. Se o poço foi perfurado de uma forma adequada, o que vai acontecer? Não tem perigo, né? Se o poço foi perfurado direitinho, seguindo todas as normas técnicas certinho, não tem perigo de contaminação, não. Agora, se você perfurou um poço e contratou uma empresa aí para perfurar um poço, e ela perfurou de qualquer jeito, fez o serviço bem ruim, aí pode acontecer da água desse ribeirão poluído pela perfuração ali do poço e contaminar lá embaixo. Em algumas regiões brasileiras tem acontecido contaminação de lençol artesiano por esse motivo e por outros também, né? Infelizmente, né, gente? Uma água de excelente qualidade sendo contaminada por um trabalho mal feito, né? Então, no período, o que acontece? O poço artesiano, ele mantém uma vazão mais ou menos constante ao longo do ano, né? Ela não varia muito, não, a vazão do poço artesiano. Então, ao longo do ano, o que vai acontecer? Você vai ter uma vazão adequada, né? Você vai ter uma vazão adequada que vai atender às suas demandas ao longo do ano, né? Bom, filtragem. Atuam como filtros naturais, minimizando os custos de tratamento para o consumo. Foi o que eu disse, né? A água dos poços artesianos, essas águas, são águas de qualidade muito boa. São águas que você não vai ter problema com turbidez, né? Com cor, com pH, normalmente não tem problema. Então, esses elementos, esses parâmetros aí, você não vai encontrar problema com isso, né? Você pega uma água do poço artesiano, é uma água limpa, é uma água que não tem cor, uma água transparente, uma água que não tem problema de sólidos, né, em suspensão, nem sólidos dissolvidos, nem nada disso. Agora, o problema que você pode ter, como eu disse anteriormente para vocês, é exatamente a questão dos elementos químicos, né? Os elementos químicos que vão estar presentes nessa água aí. Ferro, manganês, cálcio e magnésio, principalmente. Que podem trazer algum tipo de problema para você aí na sua utilização da água. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da exposição, gente, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Vamos participar aí, que a aula fica mais dinâmica, fica mais interessante, né? E aí nós vamos tirando as dúvidas, tá bom? Eu trouxe esse assunto, né, porque é um assunto que você precisa ter uma noção em função de, hoje, como eu disse lá no início, muita gente está usando água de poço artesiano para irrigar, né? Aqui em São João, tem uma empresa, pelo menos, tem no mínimo uma, né? Eu vi essa aí porque eu estava chegando de viagem na terça-feira, passei aqui perto, chegando em São João, já aqui na cidade, estava lá, Poços Artesianos, eu esqueci o nome, né? Tem lá o nome lá da empresa que perfura Poço Artesiano. Vou até passar lá depois e bater um papo com eles, ver o que eles têm lá, se eles têm algum material para fornecer e tudo, né? É bom para a gente poder se inteirando das coisas. Então, aqui tem, no mínimo, uma empresa que faz perfuração de poço artesiano, né? Guanhães tem, Itabira tem, então todo lugar aí tem empresa que faz poço artesiano, né? Na cidade de vocês também, com certeza, deve ter, né? Então, eles têm o seguinte, eles normalmente, né? Normalmente, eles cobram por metro perfurado, né? Então, se eles perfuram um poço e encontram água a 50 metros de profundidade, então eles vão cobrar pelos 50 metros que eles perfuraram, né?
Você vai encontrar água somente a 80 metros, você vai pagar pelos 80 metros que foram perfurados. Então depende muito da profundidade onde você encontrou a água, né? Qual foi a profundidade. Seguindo aqui, outra função. Professor, Sim, pois não. para fazer esses poços precisa de autorização, né? Exatamente. Então você tem que ter a outorga, né? Chamada a outorga, que é na verdade, é uma autorização que você tem que ter, você tem que fazer um estudo, né? Contratar um técnico agrícola, então um agrônomo, um engenheiro agrícola, para fazer um estudo para você de vazão, né? E você vai ter a vazão demandada, a vazão que você precisa para sua irrigação, e aí você faz o estudo, né? Inclusive, uma das coisas que eu vou conversar com esse pessoal é exatamente sobre isso. Eu vou dar uma chegadinha lá essa semana e vou bater um papo com eles lá, ver o que eles têm lá, né? Se eles têm algum estudo pronto que possa fornecer para a gente e tudo mais. Então, você tem que ter um estudo, né? Uma autorização para poder usar a sua água, né? Na verdade, não é sua, né? Porque a água do subsolo, a lei, né? A lei de 97, né? A lei de 1997, ela trouxe essa inovação. A água que está no subsolo não pertence à pessoa. Então, vamos dizer que você tem um sítio, né, uma propriedade, uma fazenda, né? Vamos falar mais alto. Você tem uma fazenda. Você tem uma fazenda. Aí você vai querer perfurar um poço na sua fazenda. Aquela água que está lá no poço, lá embaixo, no lençol, ela não pertence a você, mesmo estando na sua propriedade. É uma água de domínio estadual, né? O estado de Minas é que é dono da água. Ou seja, na verdade, é a população inteira que é dona, né? A lógica do raciocínio é essa, mas assim, para valer mesmo, quem é dono da água lá no subsolo, lá no poço artesiano, é o Estado de Minas. Então, você tem que fazer um estudo, mandar para o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, em Belo Horizonte, e aí eles vão analisar para ver se você tem direito ou não a usar aquela água ali. Então, realmente, você precisa, né, fazer um estudo para poder obter a autorização de uso da água. Né? Não vamos falar de sua água, não, vamos falar da água, né? Você precisa fazer um estudo para poder obter a autorização de utilização da água que está no seu subsolo. Né? Assim, Então, isso entendi. é uma inovação, né, da legislação, né? Eu lembro quando saiu essa lei em 97, né? Ninguém aqui era nascido, nenhum de vocês era nascido, eu acho, né? Com certeza. Acho não, tenho certeza, né? Saiu em 97 essa lei, né? Então foi uma coisa assim bem nova e bem assim que trouxe uma inquietação muito grande, porque mudou muita coisa, né? Que já vinha de muitos anos atrás, mudou muita coisa. E o pessoal teve que se adaptar a essa nova legislação. É uma legislação que mudou muita coisa, tá? Então hoje tem que ter estudo sim para você obter autorização de uso. Existem os chamados usos insignificantes, mas isso aí tem que ver pela lei o que vai ser insignificante ou não. O órgão que vai dizer para você, isso é insignificante, isso não é. Se a vazão, por exemplo, você vai captar uma água de um ribeirão, se a vazão for muito pequena, ela pode enquadrar em usos insignificantes. Aí não precisa de outorga, não precisa de autorização. Mas quem vai dizer isso é o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas. Tá? A vazão é a quantidade de água do subsolo? Não, né? A vazão pode ser. A vazão é, por exemplo, vamos dizer que a vazão seja de 10 litros por segundo. Essa é a vazão. Né? Então, o que é vazão? Vazão é volume dividido por tempo, não é isso? Q é igual a V sobre T. Q é a vazão, Q maiúsculo. Q maiúsculo é a vazão, né? Deixa eu colocar para vocês aqui, só para ilustrar. É isso aqui, ó. Vamos colocar aqui no Word, né? Para ilustrar Ô, para vocês um Claudionor, pouquinho. aqui. Eles têm que pedir Sim, isso aí só para poço artesiano ou tem que pedir isso para pois nascente e não. outras coisas também? Porque a nascente a água não vem do subsolo. Veja bem, Ô, professor, o que está acontecendo no meu computador, gente? Está um doido aqui, peraí. Só um minutinho.
O computador está ficando meio maluco aqui. Eu estou tentando abrir o Word e não quer abrir, não. Oi. Pois não. Pode perguntar. Peraí, se eu tinha escutado uma parte daquela pergunta. Pode Aqui, perguntar. Será que ele tem que desconectou? pedir esse documento aí só para poder Deixa eu ver se fazer ele poço desconectou aqui. artesiano Alô? ou para usar Ih, nascente, essas meu Deus, outras coisas, travou. tem que pedir esse documento também. Alô? Acho que travou aqui o negócio, meu Deus. Sim, eu vou responder já já, porque uma outra... Sim, é o Ian, né? Eu acho que é o Ian, pelo que está aparecendo aqui. Quem É perguntou foi isso o Ian? mesmo. É. É o Ian. Ô, Ian, é o seguinte, você precisa de outorga, né, de autorização para usar água do subsolo, água de poço artesiano, e também de água superficial. Se for água de um rio, água de um ribeirão, você precisa ter outorga para usar para captar essa água aí, né? Água de cisterna não, porque é uma água de baixa vazão, cai em usos significantes. Você chama o cisterneiro, ele faz a cisterna, você tem água do lençol freático, né? Então, como a vazão é muito pequena, ele cai em usos insignificantes. Aí você não precisa ter outorga, se for água de cisterna. Aí você tem lá as nascentes. O que são as nascentes? As nascentes, elas vão aflorar e vão abastecer o lençol freático, né? Agora, se for água de poço artesiano, que é mais profundo, 50, 80, 100 metros, até mais, né, de profundidade. Se for água de ribeirão, água de rio, você precisa ter a outorga, né, a autorização para usar a água, tá? Então, se você tem uma nascentezinha que está nascendo ali na sua propriedade, está abastecendo, por exemplo, um córrego de pequena vazão, isso aí pode cair em usos insignificantes. Eles vão ver, você vai fazer o estudo ali, eles vão ver que é uso insignificante e não precisa ter outorga. Agora, se for um poço artesiano, com 100 metros de profundidade, por exemplo, ou um ribeirão, um rio, você precisa ter a outorga, sim, para utilizar, tá? Entendido? Ô, professor, Obrigado. Sim. Pois não, Nayara. tem pergunta no chat aí. Pergunta no chat, vamos ver aqui. Vamos abrir o chat aqui. Vamos ver aqui. As águas das chuvas abastecem o poço. Vamos ver aqui. O André perguntou se as águas das chuvas abastecem o poço. Certo, as águas das chuvas, as chuvas que vão abastecer os poços, tá? Mas a zona de recarga, que a gente fala, o local de onde essa água vai infiltrar e abastecer o poço artesiano, fica longe do local onde eu perfurei o poço, tá? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, a zona de recarga do poço, vamos dizer que você perfurou aí na sua propriedade aí, você perfurou na sua casa, você perfurou um poço artesiano, perfurou esse poço artesiano. Aí, pode acontecer que a zona de recarga, o local onde está recarregando o seu poço artesiano, fica a 10 quilômetros, 5 quilômetros de distância da sua propriedade. É isso aí, né? A zona de recarga fica longe, ela não fica ali no local, tá? A Isabela falou que na cidade dela ninguém faz isso, né? Ninguém faz outorga, mas tem que fazer, né, Isabela? Tem que fazer, tá? Se não cair dentro dos usos insignificantes, você tem que fazer. Então, o pessoal está fazendo errado, né? O André está perguntando aqui, os poços artesianos existem em frequência nas áreas rurais? Sim. Exatamente. Nas zonas rurais tem muito poço artesiano, porque o pessoal vai usar para irrigação, né? Normalmente. Agora, ele está falando aqui também que porque em grandes cidades não tem condições de... Ele está afirmando, né? Porque em grandes cidades não tem nem condições da água infiltrar. Nas cidades, elas estão impermeabilizadas pelo asfalto, né? Então não tem como infiltrar. Mas o que acontece? Como eu disse, a zona de recarga, o local que está abastecendo aquele poço artesiano, ele fica longe dali. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer perfurar um poço, vamos dar um exemplo aqui mais próximo de nós, né? Ali em Goiânia, por exemplo. Você quer perfurar um poço artesiano ali vamos ver um local ali em Goiânia ali,
Você quer perfurar um... Vamos dar um exemplo aqui meio... Não, pode ser. Você quer perfurar um poço ali naquele supermercado que inaugurou lá o Mineirão, né? Você quer perfurar um poço ali no estacionamento do Mineirão, do lado ali do estacionamento. Você pode perfurar? Pode. Você pode perfurar um poço ali, chama a empresa, eles perfuram um poço, e você pode encontrar água no lençol artesiano ali, exatamente ali, a 50 metros de profundidade, você encontra água no lençol artesiano. Tem água ali e o supermercado pode usar essa água para os seus usos normais ali. Evidentemente, tendo outorga de utilização, tá? Então, a água, né, dos poços artesianos, elas vêm de outros locais distantes daquele ponto. Ou seja, ali perto daquele Mineirão ali, que eu estou dando exemplo, não tem nenhum ribeirão passando ali perto. Pelo que eu saiba, não tem nenhum passando ali do lado ali, né? Então, essa água, ela está vindo de outro local, ela está vindo do poço artesiano, mas esse poço artesiano foi abastecido por uma água que veio de um outro local bem distante dali, daquele ponto ali. Entendeu? Então, assim, pode-se fazer, mesmo numa cidade. Existem cidades, por exemplo, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo usa muito poço artesiano para abastecer a cidade, sabe? Na região lá de Ribeirão Preto, aquela região ali de Marília, Bauru, Barretos, aquela região mais noroeste, por ali, né? É uma região que usa muito poço artesiano, porque ali é uma região que o aquífero Guarani abrange, né? O aquífero Guarani está por ali, naquela área ali. Então, você encontra muita água de excelente qualidade. Água artesiana, do lençol artesiano, né? Então, as cidades também utilizam água de poço artesiano para abastecer as próprias cidades. Bom, mais alguma pergunta, gente? Se você não quiser falar, pode pôr no chat aí, né? Se não tiver, a gente vai seguindo aqui. Mais alguma pergunta? Nós temos aí 24 pessoas online, né? O senhor ia falar sobre a vazão? A vazão? Eu já estava aqui no slide da vazão. Vamos ver aqui. Ah, sim, a vazão, beleza. Foi a Juliana que perguntou, né? Vamos ver aqui. Sim. Vamos ver aqui, então, Juliana. Vamos ver aqui. Vamos chegar aqui, ó. A vazão, então, que é a dúvida da Juliana, a vazão, o que é? Deixa eu colocar uma letra maior aqui. Vou colocar aqui uma letra grande, né? A vazão, que é conhecida pela letra Q, né? Toda vez que a gente fala em irrigação, a letra Q maiúsculo, a gente quer dizer vazão. Vazão. Vazão é o que é? Volume dividido por tempo. Volume dividido por tempo. Tá? Então, a vazão, por exemplo, 10 litros por segundo. 10 litros por segundo. Tá? É uma vazão. Uma vazão, né? Uma vazão é 10 litros por segundo. 10 litros. O litro é volume, o segundo é tempo. Então, 10 litros por segundo. Normalmente, quando a gente fala de rios, a vazão nossa ela é dada em metros cúbicos por segundo, né? É dada em metros cúbicos por segundo. Então, por exemplo, 20 metros cúbicos por segundo. 20 metros cúbicos por segundo. É a vazão do rio, né? Então, metro cúbico é volume, tempo, segundo é tempo. Tá? Então, eu não me lembro qual foi a dúvida da Juliana. Refresca a minha memória aí, Juliana. Qual foi a sua dúvida mesmo? Eu tinha perguntado sobre o que significava mesmo a vazão, se era a quantidade de água que tinha no subsolo. Então, exatamente. A vazão é exatamente isso aqui. Por exemplo, se você faz lá, você perfura um poço artesiano, você faz lá a perfuração do poço artesiano, esse aqui. Você perfura o poço artesiano,
e acha, por exemplo, uma vazão lá de água de 20 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão do seu poço, né? Inclusive, esse 20 metros cúbicos por segundo, a gente considera como uma vazão boa, uma vazão de razoável a boa, a partir de 20 metros cúbicos por segundo, tá? Se eu encontrar menos que 20, a gente considera que o poço tem baixa vazão. O poço artesiano tem baixa vazão. De 20 metros cúbicos por segundo para cima, né? Não, desculpa, gente. No caso do poço, a vazão considerada boa para o poço artesiano é 20 metros cúbicos, 20 metros cúbicos por hora, tá? É por segundo, não. Segundo é 20 metros cúbicos por segundo é a vazão de um rio, né? Então, não dá. Então, no caso do poço artesiano, é 20 metros cúbicos por hora. Considerado uma vazão boa. Uma boa vazão do rio. Um pouquinho, vazão do rio, um pouquinho, ó. Vazão do rio, não. Oi, gente, vazão do poço, né? Vazão do poço artesiano. Vazão do poço artesiano, tá? É isso aqui. Agora, 20 metros por segundo, vazão de um rio. Por exemplo, né? Vazão de um rio. Né? É um exemplo. Então, a vazão é isso aí. É volume por tempo. Metros cúbicos por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo, litro por hora. Tá? Isso aí é vazão, chamada de vazão. Tá certo? Tá certo. Bom, Obrigada. tá ok. Nayara falando, pode seguir. Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos voltar aqui na aula, né? Depois, se vocês quiserem acessar essa aula, ela vai estar lá na página da disciplina. É só clicar no link lá. Tem dois links, um link de uma aula, um link de outra aula. Vocês cliquem no primeiro link, que vai ser essa aula que nós estamos falando aqui agora. Bom. Então, vamos ver onde nós paramos aqui. Vamos voltando aqui, vamos ver onde a gente parou, né? Transporte, né? Acho que foi aqui, né? Funções do aquífero. Transporte. Conduzem água de uma área de recarga, onde a água infiltra, para as águas de bombeamento, onde estão situados os poços. O que eu falei, né? A água dos poços, elas vêm de outro local, que é chamada zona de recarga, ou área de recarga. Então, essa água ela vem filtrando pelo solo, ela infiltra, né, percola pelo solo, e aí vai chegar nos locais onde vão acontecer as perfurações dos poços. Os poços artesianos que vão ser utilizados. Ele fala também que é uma função estratégica, né, dos poços. Protegem a água armazenada tanto da evaporação como das consequências das guerras e das sabotagens. Então, primeiro, evaporação. É claro, a água está lá no subsolo a 50 metros de profundidade, a evaporação que vai existir ali é praticamente nenhuma, né? A evaporação, o sol, né? A energia solar não vai conseguir chegar nessa profundidade de 50 metros. Não vai chegar lá, né? Então, a proteção contra a evaporação está garantida. Agora, ele fala que também a proteção das guerras e sabotagens, porque isso aí foi muito usado no passado, né? O que eles faziam nas guerras? Eles colocavam inseticida na água, né? Produtos poluentes, tóxicos, colocavam na água para poder matar as pessoas, né? Então, as fontes de água, né? Elas ficam muito vulneráveis. Imagina só um rio, né? Um rio, ou um ribeirão, né?
se o abastecimento vier de um ribeirão, o que você faz? Se quiser fazer um terrorismo aí, só é você chegar com um saco de um inseticida, né? O inseticida é o produto, dos pesticidas, o mais tóxico para o ser humano é o inseticida. Você pega um saco aí de 50 quilos de inseticida, ou de 20, 30 quilos de inseticida, coloca na nascente do ribeirão, essa água vem toda contaminada, chega na estação de tratamento. Na estação de tratamento, eles não têm como detectar a presença do inseticida, ele passa batido e vai sair lá na sua torneira para você beber, né? Então, muitos usaram no passado a água como fonte de sabotagem, fonte para tentar matar as pessoas, realmente, né? Isso aí aconteceu no passado, né? Não no Brasil, mas em outras partes do mundo aí teve esse tipo de problema aí. Porque para detectar pesticida na água, somente análises muito apuradas, análises específicas, né, e caras, né? Tem análise aí que uma análise custa R$400, uma análise de um elemento, né? Então, é complicado. Os aquíferos têm uma função energética, né, gente? Função energética. Permitem a utilização da água subterrânea aquecida pelo gradiente geotermal como fonte de energia elétrica ou termal. Então, existem aí, em algumas cidades brasileiras, existe o uso da água como fonte por exemplo, Caldas Novas, né? Tem lá os poços que são de água aquecida, naturalmente aquecida, né? Então, a energia geotermal, a energia que vem do fundo da terra, aquece essa água e a água sai quentinha lá e o pessoal utiliza isso para nadar, até como uma forma medicinal da água, né? E como a água ela tá vindo com energia, você pode usar essa água para gerar energia elétrica, né? Porque ela tem energia, então você vai capturar aquela energia que tem na água e vai usar essa energia, transformar essa energia em energia elétrica. Bem interessante essa parte aí, né? Função ambiental também dos poços, fornecem água para a manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade. Também a gente poderia colocar aí como um aspecto importante dos poços, né? Do poço artesiano, tá? O que mais que nós podemos falar? Aí ele vem falando das principais funções dos aquíferos, né? Então, ele fala o seguinte, ó, além disso, essas características e propriedades conferem às águas subterrâneas diversas vantagens. Quais as vantagens, então, eu já até adiantei alguma coisa, das águas subterrâneas? Qualidade. Qualidade. As águas subterrâneas possuem elevado padrão de qualidade físico, química e bacteriológica. Por serem naturalmente protegidas, mas não imunes, dos agentes de poluição e contaminação, essas águas dispensam, na maioria dos casos, tratamento físico-químico. Então, a água subterrânea, como eu disse lá atrás, ela tem uma qualidade bem superior à água superficial, tá? Então, a água subterrânea, ela tem uma qualidade superior, bem superior à água superficial. Então, se você comparar a água de um poço artesiano com a água de um ribeirão, de um rio, essa água do poço artesiano é bem melhor, né? Ela é bem melhor do que a água do poço, do rio, né? Bem melhor. No aspecto físico, químico e bacteriológico. Principalmente no aspecto físico e bacteriológico, né? No aspecto químico, eu posso ter algum tipo de problema, como eu falei, como, por exemplo, excesso de algum elemento químico, né? Ferro, manganês, magnésio, cálcio e outros elementos. Principalmente esses 4, né? E se for para irrigação, você vai ter problema de entupimento, né? Então, você perfurou o poço e analisou a água, viu que ela tem uma qualidade, que ela tem um excesso de ferro. Imagina só, você está perfurando a água para irrigar. O objetivo seu é para irrigar. Tá? Conseguiu a outorga, vai perfurar. Vai perfurar, você vai encontrar o quê? Água lá no subsolo, a grandes profundidades. Água subterrânea lá no aquífero artesiano.
Aí você analisa a água e vê que ela tem muito ferro. Aí é problema para você. Você tem que fazer o quê? Você vai ter que fazer um tratamento da água, né? Você vai ter que fazer um tratamento da água para poder, poder utilizar, né? Tratamento da água, certo? Então, assim, você vai ter que ter um tratamento para remover o ferro da água. Porque se você usar água com ferro, você vai entupir os seus gotejadores, por exemplo. Mesmo que não seja gotejamento, que seja aspersão convencional, que você vai usar na sua irrigação, eu posso ter problema de quê? Deposição de ferro dentro da tubulação. Então você irriga, depois você desliga o sistema, você vai lá, passa a mão dentro da tubulação assim, ó, sua mão sai vermelhinha de ferro, né? E isso vai se depositando dentro da tubulação. Vai depositando lá dentro da tubulação, vai diminuindo a seção da tubulação, né? A seção útil, né? Vamos dizer que o tubo é assim, né? Tem esse diâmetro o tubo. Aí, com a deposição do ferro, né? O diâmetro útil da tubulação vai ficando assim, vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, vai passar menos água dentro da tubulação. A vida útil da tubulação diminui. Tá certo? Então, a água subterrânea, você tem que ficar antenado e com muito cuidado com a questão da qualidade química da água. Porque física, microbiológica e bacteriológica não tem problema. Ela não tem problema com isso. Mas a qualidade química você tem que ficar de olho, tá? Analisar, ver o que vai acontecer, se você vai ter que tratar a sua água para poder irrigar, né? Você vai ter que tomar cuidado aí. O celular tocou aqui, gente, desculpa aí. Bom, se for importante, eu ligo depois, né? Bom, é o seguinte. Quantidade. Quantidade é um outro aspecto que tem que ser visto, né? Nós já falamos da qualidade, agora a quantidade, tá? Quantidade. Os volumes são superiores aos das águas superficiais. Sua vazão, que é a quantidade de água por tempo, né? Aí a Juliana perguntou, já respondi, aí está falando de novo, que a vazão é a água, é quantidade, né? O volume por tempo. Essa vazão, ela é menos afetada por períodos de estiagem prolongada e não apresenta perdas por evaporação, como nos reservatórios de superfície. Então, essa é uma vantagem, né? Na minha cidade, por exemplo, que é uma cidade pequenininha, ela tem 5 ou 4 poços artesianos. A cidade inteirinha é abastecida pelos poços artesianos. Então, no período de auge da seca, no período quando a seca está muito intensa, tem cidade na região que usa ribeirão para abastecer e que fica sem água. Tem que fazer rodízio, né? A água só vem de noite, coisas do tipo, né? Então, a água superficial. Aqui em São João, por exemplo, aqui em São João é um exemplo, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, falta água 3 dias da semana, 4, né? A água às vezes chega só à noite. Então, é complicado, né? Então, assim, em termos de quantidade de água, a água subterrânea é muito maior a quantidade do que a água superficial. Pode parecer que não, né? Mas se a gente olhar lá atrás naquele esqueminha que eu acho que eu mostrei para vocês numa dessas aulas para trás aí, a água doce, né? Pensando em água doce, né, gente? Nós estamos falando de água doce. A água doce disponível para o ser humano nos rios, ribeirões, a quantidade dessa água aí é muito menor do que a quantidade de água que está no subsolo, a água subterrânea. Bem menor. Então, se você somar a vazão, né, o volume de água de todos os rios que nós temos aí no globo, né, na Terra, somar a vazão de todos os rios, e somando tudo isso aí, a quantidade de água que você vai encontrar é infinitamente não, ela é bem menor, né? Ela é bem menor do que o volume de água do subsolo. Então, no subsolo tem muito mais água do que na superfície. Pode parecer que não, né? Mas a verdade é essa. Que na parte subterrânea, no subsolo, a quantidade de água disponível é bem maior do que na superfície, tá certo? E também, né, não é afetada por evaporação, né? Então, o que eu estava dizendo, na minha cidade, por exemplo,
mês de agosto, julho, agosto, que é o auge da seca, não falta água de jeito nenhum, porque lá é poço artesiano, né? Agora, na cidade próxima lá, que fica a 12 quilômetros de distância, a captação é do Ribeirão, tipo aqui em São João, capta a água do Ribeirão, aí dá uma seca, a vazão da água do Ribeirão despenca, vai lá para baixo, aí falta água para a cidade. O que eles estão fazendo lá? Estão fazendo poço artesiano. Estão fazendo poço artesiano. Inclusive, na cidade que eu trabalhei na Copasa há 2 anos, a cidade que eu trabalhei lá, quando eu trabalhava, a água da represa era suficiente para abastecer a cidade. Hoje, não. Você precisa da água da represa, acho que tem mais 4 poços artesianos perfurados lá, para poder atender a demanda da cidade. Então, assim, eu trabalhei lá de 92 a 94, né? Já tem um tempinho aí. Eu trabalhei naquela época lá. Você podia usar, né, só a água da represa. Atendia plenamente as demandas da cidade. Hoje, não. Hoje você tem que ter a água da represa, mais a água dos poços e funcionando o sistema 24 horas por dia. O tratamento vai funcionando 24 horas por dia. Não para. Né? E quando eu trabalhava lá, não. Você funcionava, por exemplo, de 5 da manhã até 10 da noite, no período do inverno, né? De 5 da manhã às 10 da noite era suficiente. No verão, é que às vezes tinha que funcionar 24 horas, mas no inverno, não. Agora lá, não. Mesmo no inverno, tem que funcionar 24 horas. Falta d'água, né, gente? Infelizmente. Bom, seguindo aqui, né? Distribuição, né? Distribuição. As águas subterrâneas ocupam áreas muito maiores do que a calha de um rio ou lagoa, o que permite a perfuração de poços nos locais onde as demandas ocorrem. Nesse sentido, as águas subterrâneas facilitam a distribuição setorizada, visto que a distância dos poços até o reservatório ou caixa d'água é, em geral, de pequena extensão. Isso é um fator importante, é um fator interessante. Por exemplo, você, aqui falando mais na área urbana, né? Foi como eu disse, eu dei o exemplo do supermercado lá em Goiânia, né? O supermercado pode perfurar um poço do lado do prédio ali, que ele vai ter água para poder abastecer o supermercado. Ele não precisa de ir lá longe, perfurar um poço lá longe e ter uma tubulação que traga essa água para dentro do supermercado para ser utilizada. Não. Você pode perfurar o poço pertinho de onde você precisa utilizar. Né? Então, é uma vantagem, né? Eu estou na zona urbana e eu posso perfurar o poço dentro da própria zona urbana e usar a água ali pertinho. Vamos dizer que eu vou ter que perfurar o poço e vou ter que vou bombear essa água e colocar numa caixa d'água de 10 mil litros. Mas essa caixa d'água está pertinho do poço. Então, eu não vou ter gasto quase que nenhum com tubulação, né? Só vou ter gasto com bomba, né? Para mandar essa água lá para o alto, para o reservatório, né? De 10 mil litros. Só isso, né? Então, assim, a distribuição é muito mais facilitada, né? Muito mais fácil, muito mais tranquila, né? Essa distribuição de água do poço. Ô, Claudio, sim. Tem um jeito certo de achar água no subsolo, né? Porque senão o cara vai lá e fura um buraco lá e não tem nada lá. Existem aí alguns estudos, né, que mostram a probabilidade de você ter água naquele local. Então, por exemplo, uma das coisas que se faz é ver, por exemplo, algum poço próximo. Vamos dizer que você quer perfurar um poço na sua propriedade para irrigar. E você tem um vizinho que está, por exemplo, a 1 quilômetro, a, sei lá, 800 metros de distância de você, e ele tem um poço. Então, dá para você ter um tipo de ideia, né? Em função do que o seu vizinho tem. Você vai conversar com o vizinho e falar, não, aqui a perfuração deu beleza, a vazão aqui deu 30 metros cúbicos por hora. Então, já é uma informação para você
de que provavelmente você vai encontrar água na sua propriedade também com uma vazão adequada, né? E, assim, a questão geológica também do local te indica, né? A questão do subsolo, se conhece, né? Quem vai perfurar conhece a condição geológica da sua região, do seu local, se é possível achar água ali ou não, né? Tem locais que é mais fácil achar água do que outros. Então, existe as informações de geologia, as informações geológicas do local, e também as informações de vizinhos, né, proprietários vizinhos próximos a você, que pode te dar uma ideia também se a vazão vai ser boa ou não, né? Então, são esses dois pontos aí. Pois não. Eu estava vendo um documentário sobre um carinha que comprou uma terra, né? Aí tinha um moço que usou umas varinhas, eu acho, aí ele levanta elas e vê, eu acho que é o tempo, o negócio lá do vento, aí sabe como é que é. Isso, tem essas pessoas que fazem isso aí, eles pegam tipo uns galinhos, uns galhos, né, e vão andando e vão caminhando, aquele galho vai mexendo, né, tem isso aí, né? Eu não sei cientificamente se isso é comprovado ou não, nunca procurei ver sobre isso. Não sei se isso é comprovadamente, se é cientificamente comprovado, né? Se isso realmente funciona cientificamente, ou se é algo mais folclórico. Não sei dizer, nem que sim, nem que não. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada depois, né? Mas, assim, existe realmente isso, né? Pessoas que vão, né? São chamadas, e aí eles vão com essa varetinha, né? E vão mexendo essa varetinha, a varetinha vai descendo, aí ele fala, aqui tem água. Então, ele perfura ali e falou que sempre encontra água nesses locais que eles indicam, né? Volto a dizer, isso tem que ser visto, tem que ser pesquisado para ver se realmente funciona, né? Bom, funções ainda dos aquíferos, né? Nós temos os usos, né, gente? Os usos. Além dos diversos usos das águas subterrâneas que nós temos aí, que eu falei, né? Irrigação, né? Abastecimento das cidades, abastecimento urbano, rural, abastecimento público, né? Então, tem vários usos, né? Então, ele fala assim, ó, além dos diversos usos das águas subterrâneas, por exemplo, abastecimento, indústria, agricultura e entre outros, aquelas que apresentam temperaturas elevadas também podem ser exploradas economicamente em atividades relacionadas com o turismo termal, estâncias termais e na indústria. Foi o que eu já falei, né, das estâncias termais, né? A mais famosa do Brasil aí é Caldas Novas, em Goiás, né? Que utiliza essas águas aí. Não é só no Brasil que tem, no mundo inteiro tem isso aí, né? Essas águas aquecidas naturalmente, né? Que vêm naturalmente aquecidas do subsolo. Aqui ele falou um aspecto que eu queria comentar, deixa eu ver onde é que ele fala. Abastecimento, indústria. Ah, sim, a indústria. A indústria. Tem indústria, né? Tem indústria que usa muita água. Tem indústria, dependendo por exemplo, a indústria da celulose, né? A indústria da celulose é uma indústria que usa muita água. E outros tipos de indústria também, né? Então, para a indústria, pode ficar extremamente caro se tiver que comprar água, por exemplo, da Copasa. Pensando aqui em Minas, né? Ou do SAI, se você estiver na cidade que é o SAI, né? Fica caro para a indústria comprar água da Copasa ou do SAI. O que eles fazem? Eles usam água subterrânea. Eles têm dinheiro, né? Então, vamos dizer, você vai gastar aí 10 mil reais para perfurar um poço artesiano. Para eles, isso aí é moleza, né? 10 mil, eles vão perfurar o poço, vão começar a usar esse poço. E não vão pagar pela água, porque eles não vão precisar pagar nada para a Copasa, né? Então, eles vão amortizar o gasto com o preço do poço artesiano ao longo do tempo. Rapidamente eles pagam, né? Esse uso, né? Eles amortizam esse valor que foi investido no poço artesiano. Então, as indústrias usam demais poço artesiano. A maioria das indústrias usa poço artesiano, né? Eu estava numa cidade agora, uns dias atrás aí, lá eles têm uma fábrica, né? Uma fábrica de produtos agrícolas não,
eles produzem, acho que é carne de porco, né? Eles vendem carne de porco, bacon, essas coisas, né? Tudo derivado de suíno. Eles já vendem já embalado, né? Então eles têm o quê? É uma indústria, né, de abate desses suínos e produção aí de calabresa, produção de bacon, venda de carne mesmo, etc. E eles fazem o quê? Nesse tipo de indústria, o uso de água é muito intenso, é muito grande. Eles estavam lá, eles perfuraram um poço lá, né? A indústria fica do lado da rodovia. Aí eu passo toda hora na rodovia lá. Eu vi a época que eles estavam perfurando o poço artesiano. Hoje eles têm 2 poços artesianos perfurados lá. Não usa água de abastecimento, até porque fica longe da cidade, né? Deve ficar uns 10 quilômetros da cidade, mais ou menos. Então, fica inviável para eles, né? A rede de abastecimento da Copasa nem chega lá. Então, eles perfuram o poço e usam a água do poço, né? Já pagaram, já amortizaram o custo do poço há muito tempo, né? Bom, que mais? Custos. Então, vamos lá. O valor de perfuração dos poços, assim como os prazos de execução, são geralmente inferiores aos necessários para as obras de captação e transporte de água de superfície. Outro fator a ser destacado é a facilidade de perfuração de poços, que permite planejar a implantação gradual do sistema de abastecimento, à medida que cresce a demanda. E os custos de manutenção e operação são mais baixos. Além disso, não há custo de armazenamento primário, como, por exemplo, nas barragens e açudes, e não requer a desapropriação de grandes áreas. Então, aqui tem vários aspectos, né? Ele fala que o custo, né, de perfuração de um poço e também os prazos para a execução da obra são muito menores do que na água superficial, né? Você perfura um poço, em pouco tempo a empresa perfura o poço, a empresa que você contratou, ela vai perfurar esse poço rapidamente. Rapidamente ela perfura esse poço, tá? E as obras, né, necessárias para captação e transporte são muito menores, muito mais baratas. Às vezes, o seu poço está do lado do local onde você vai abastecer. Então, às vezes, não sempre, né? O poço fica pertinho do local onde que vai consumir a água. Então, você não vai gastar com tubulação, né? Não vai ter esse tipo de custo. E também é muito superior, né, a questão da qualidade, né? E ele fala também que você pode, né, ele fala assim, não há necessidade de armazenamento primário, né? Então, o armazenamento primário, por exemplo, na captação de água superficial, você precisa ter uma represa, um açude, né, para você armazenar a água e captar a água desse açude aí para abastecer a sua propriedade, né, o seu local lá. No caso, você precisa ter, então, essas barragens, né? E no caso da água subterrânea, você não precisa ter isso. Não há necessidade de ter isso aí, né? E nem desapropriação de grandes áreas, também não, né? Não precisa desapropriar grandes áreas. Não há necessidade disso. Um outro aspecto também é a questão do meio ambiente, né? Os impactos ambientais relacionados com as instalações para o aproveitamento das águas subterrâneas são consideravelmente pequenos, né? Ele não falou que não existe impacto, não. Existe. Existe um impacto ambiental, sim. Só que ele é muito menor do que de uma captação da água subterrânea, né? A água subterrânea você vai ter que fazer, às vezes, você vai precisar fazer um represamento, né? Um represamento da água. Você vai precisar, às vezes, vai até inundar algumas áreas. Então, isso aí pode complicar um pouco. O impacto ambiental é maior. Na água subterrânea, não. Você vai captar água ali e utilizar. Não tem esse tipo de coisa, né? Quando instalados e operados adequadamente, ficam restritos à área de captação, poço tubular,
Então, o poço tubular vai ser o único ponto que você vai ter ali de impacto ambiental. Você vai perfurar a água naquele local ali, aquele furo que você vai fazer no solo, é o poço tubular, que vai ter a captação da água. Para efeito de comparação, citamos os impactos causados pelas barragens, que envolvem grandes áreas e alteram o equilíbrio dos ecossistemas. Então, imagina só, tem áreas, né, tem locais que têm grandes áreas inundadas para criar aí uma represa que vai ser utilizada para o abastecimento de água das cidades, né? Você vê aí nas cidades grandes, é exatamente isso, né? Represas, barragens, né, grandes, que vão abastecer as cidades com água. Aí vai ter inundação, você vai inundar áreas, você pode ter, às vezes, até que retirar pessoas de determinados locais, das suas propriedades, transferir essas pessoas para outros locais, para morar em outros locais. Então, tem um impacto ambiental muito maior, né? A água superficial. O impacto dela é muito maior do que da água subterrânea, né? O uso da água subterrânea. Ok? Bom, vamos ver o que mais que ele fala aqui, né? Ele aborda vários aspectos, né? Bom, aí ele fala o seguinte. Ele fala exatamente o seguinte. Por outro lado, devido às suas peculiaridades, as águas subterrâneas exigem certos cuidados, tá? Tem que ter alguns cuidados. Vamos ver o que ele fala aqui. A renovação, que é a recarga das águas retiradas dos aquíferos, nem sempre ocorre na mesma velocidade da extração, o que pode provocar a superexploração ou a sua exaustão. Neste sentido, a exploração das águas subterrâneas exige um monitoramento constante dos volumes extraídos. Então, exatamente o que está acontecendo no Nordeste, em algumas regiões, que eu sei, em Recife tem esse tipo de problema, né? Algumas cidades pernambucanas, além de Recife também. No Nordeste, de uma forma geral ali, nas cidades grandes, né? Do Nordeste, as capitais, o que acontece? O pessoal tem perfurado o poço e tem observado que a vazão está pequena. Mas, às vezes, o que acontece? Eles não respeitam a distância entre um poço e outro. Tem que ter um distanciamento mínimo entre um poço e outro, se não me engano, 50 a 100 metros de espaço, né, entre um poço e outro. Você não pode perfurar um poço pertinho do outro, a 10 metros do outro, 20 metros do outro. Não pode. Porque você vai ter o quê? A vazão de água vai ser afetada. Vamos dizer que você perfura um poço aqui, e o seu vizinho ali que está a 20 metros perfura outro. Então, quando um usa água, a vazão, aquela água que ele está captando ali, provavelmente é do mesmo manancial que você está captando de cá. Então, a vazão de um afeta a vazão do outro. Então, eles vão ter o quê? Vazões menores. É chamada superexplotação ou exaustão do poço. A vazão cai, né? Vamos dizer que você começa a captar água, está com 20 metros cúbicos por hora. Aí, com o passar do tempo, essa vazão cai para 15, cai para 10, né? Pode ser devido a isso e pode ser devido também ao quê? Você está captando mais água do que acontece a renovação, né? A recarga do poço. Então, a renovação tem que acontecer gradualmente, né? Tem que acontecer gradualmente. Essa renovação tem que acontecer gradualmente. Ou seja, eu estou captando a água do poço e está acontecendo a renovação. Está chegando mais água para aquele local de onde eu tirei, né? Então, vamos dizer que a vazão de renovação seja 20 metros cúbicos por hora. Se eu captar 30, vai faltar água, né? Eu estou exaurindo o poço. Estou super explorando o poço. Então, se eu capto 20, a vazão de renovação tem que ser no mínimo 20. Se eu capto 30, a vazão de renovação tem que ser no mínimo 30. Tá? Tem que tomar esse cuidado aí, a questão da superexplotação ou exaustão do poço. É um aspecto importantíssimo. Um outro aspecto. Por estarem escondidas no subsolo, as águas subterrâneas são mais difíceis de serem avaliadas.
Teve gente até que perguntou alguma coisa nesse sentido aí, né? Então, como elas estão no subsolo, as águas subterrâneas são mais difíceis de serem avaliadas, exigindo metodologias complexas. Então, assim, a água superficial não, né? A água superficial você vai lá, pega um pouquinho de água no ribeirão, leva para analisar e pronto, né? No poço artesiano você tem que fazer o quê? Você tem que perfurar o poço para depois analisar a água, né? Aí já perfurou, né? Aí já perfurou o poço. E aí você pode ter algum problema, alguma surpresa, por exemplo, com a água com o teor alto de ferro, o teor alto de cálcio, você pode encontrar, né? Pode acontecer isso aí. Certo? Bom, a baixa circulação da água nas fraturas, aquíferos fissurais, principalmente em áreas com elevado índice de evaporação, pode provocar salinização, aumento do teor do sal do aquífero. Então, esses aquíferos fissurais são fraturas, são trincas que acontecem no local, né, próximo ao aquífero, que vão expor a água às condições atmosféricas, principalmente a insolação, né? A insolação. Então, a insolação vai promover o quê? Evaporação da água. Com a evaporação da água, a água vai embora, os sais da água ficam, e aí vai o quê? Vai salinizando a água, né? A água do poço artesiano vai ficando salina. Existem também citações aí de poços artesianos do Nordeste que estão ficando salinizados, né? Infelizmente. Poços estão ficando salinizados devido ao mau uso, né? Ao mau uso. Só de curiosidade, no Nordeste, eles encontram água até a 1.000 metros de profundidade. Existem poços lá que estão a 1.000 metros de profundidade. Poços artesianos, né? Então, é uma curiosidade aí, né? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Vamos ver se ele fala mais algum aqui. A exploração dos aquíferos de forma inadequada, principalmente em áreas carbonáticas, pode causar subsidência, afundamentos de terrenos, como, por exemplo, o que ocorre em Sete Lagoas, na região de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, o que é essa questão aí? Em alguns locais, você tem muito sais, né? Carbonatos, você tem carbonatos, né? Pode ser carbonato de sódio, carbonato de cálcio, etc. E esses carbonatos, eles têm a chamada subsidência, ou seja, eles afundam, né? O terreno afunda. Então, acontece o afundamento do terreno. Pode acontecer devido à exploração, né, da água do aquífero. Então, o que está acontecendo? O que está promovendo o afundamento do terreno? É a exploração da água, né? Às vezes, eles ficam batendo cabeça até descobrir que realmente o que está causando o afundamento do terreno é a exploração da água subterrânea, que está causando essa subsidência do terreno, né? No caso de poluição ou contaminação, os custos e a complexidade técnica de remediação, processo de despoluição e minimização dos impactos negativos e recuperação podem ser extremamente elevados, demandando longos períodos. Aqui está errado, está escrito demandado, né? Demandando longos períodos. Então, é o que eu falei. Às vezes, a questão é a seguinte: acontece a poluição, a contaminação do lençol. O lençol é contaminado. Ele não é naturalmente contaminado, ele tem uma excelente qualidade, mas, devido ao mau uso, ele passa a ser um lençol contaminado. Um lençol com poluentes. E aí, para você resolver esse problema, para você minimizar esse problema aí, fazer a chamada remediação, fica caro, né, gente? É um processo caro a remediação, tá? Então, o certo é evitar o máximo possível a contaminação do lençol, né? A poluição desse lençol aí. Você tem que ter práticas para evitar essa contaminação. Tá certo? Além disso, a falta de monitoramento, conhecimento e pessoal técnico especializado em águas subterrâneas são desafios a serem superados na gestão integrada e sistêmica de recursos hídricos. Né? Então, aí tem a questão do monitoramento, né? A falta de monitoramento. Você tem que monitorar seu poço, você tem que monitorar.
Tem que estar sempre fazendo análise da água, né? Sempre analisando para ver se a vazão está adequada ou se ela está caindo. É isso? Você tem que ficar de olho. E pessoas especializadas, pessoas técnicas especializadas para poder fazer isso aí. Bom, fundamentos para proteção da água subterrânea, eu vou deixar para avançar na sequência, na próxima aula, né? Então, eu vou parar por aqui, nesse slide número 10 aqui, e aí nós vamos seguir, né, na próxima aula, tá ok? Então, quem quiser avançar um pouco mais, já adiantar um pouco mais lá, pode entrar no site não, na página da disciplina e clicar no primeiro link lá, onde está escrito água subterrânea, né? Você vai lá na semana respectiva, né? Clica lá no primeiro link e você entra direto nesses slides aí. Claudionor, quando que o senhor vai colocar as notas dos trabalhos? Eu não sei ainda, que agora eu tô dando prioridade para o curso superior, que eu tenho até sexta-feira da semana que vem para lançar tudo para eles lá. Então, eu estou corrigindo só do superior por enquanto. Como do técnico já foi lançado, né? Aí, do superior agora é que vai ter esse período aí de lançamento, tá certo? Assim que eu começar a corrigir do técnico, aí eu passo para vocês a informação por e-mail ou deixo na página da disciplina. Tá ok? Beleza, obrigado. De nada. Então, gente, nós vamos ficando por aqui no dia de hoje, né? Tivemos aí algumas pessoas, 20 pessoas, 19 pessoas participando, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Tem algumas perguntas, né? Qualquer lugar que a gente perfurar vai ter água? O André, sim, qualquer lugar que você perfurar, você vai encontrar água, mas nem sempre na vazão que você necessita, né? Você pode encontrar água a grandes profundidades, a profundidades muito grandes, e numa vazão pequena. Então, às vezes, a quantidade de água que você vai encontrar não vai compensar, né? O relevo e o clima também influenciam? Sim. Os poços artesianos, eles estão, eles têm, dependendo do relevo, né? Dependendo das questões geológicas, principalmente, você vai ter um poço artesiano com maior ou menor vazão, tá? Maior ou menor vazão. Depende das questões geológicas, questões de rocha, tipo de rocha que existe ali, né? Isso tudo influencia na quantidade e na qualidade das águas dos aquíferos subterrâneos, principalmente os aquíferos artesianos. Aqui em Minas existe muito aquíferos? Sim, em Minas tem muitos aquíferos, tá? Eu não sei, eu acho que o aquífero Guarani, ele pega um pedacinho de Minas, se não me falha a memória, o triângulo ali, um pedacinho, ele pega, né, uma parte de Minas ali. Mas tem outros aquíferos que não são Guarani, mas que também tem, né? O professor, a próxima atividade valerá 15 pontos? Eu não sei dizer aqui agora, porque a página da disciplina está fora do ar, e eu não estou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem perguntou isso. Foi o Ariane, né? Deixa eu ver, Ariane. Acho que eu tenho com matéria impresso aqui. Foram dadas duas atividades, né? Duas atividades, uma, duas. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três. Não, é 10, 10, 10, 5. Já foram duas de 10. 10, 10 já foram. Falta uma de 10 e uma de 5, tá certo? Então, a próxima vai ser 10 e a última vai ser 5, para dar os 35 pontos. Tá ok, Ariane? Quem mais teve pergunta no chat? Eu acho que é só isso, né? No chat. Beleza. Então, gente, nós vamos parando por aqui. Eu vou parar a gravação, tá? E a gente volta na próxima aula aí. Fiquem de olho na página da disciplina, né? E aí eu vou me despedindo de vocês, desejando um bom dia, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia, gente. Travou aqui.
para a apresentação e para a gravação. Bom final de semana. Falou. Quem mais falou? Tá tampando aqui, não está dando para ver? Quem está falando, desejando alguma coisa para mim aqui? Ah, tá, Ariane. Bom final de semana, Gabriel. Bom final de semana a todos. Aproveitem aí, né? Final de semana aí para